Bem-vindos a mais uma exploração aqui no The Deep Dive. Hoje temos um texto que aborda uma tensão que parece mesmo definir a nossa era. Uhum. De um lado, a aceleração constante, a pressão para inovar, para mudar, quase, Uhum. uma velocidade de escape, não é? Sim, sim. E do outro, uma necessidade que sentimos, acho eu, lá no fundo, de abrandar, de respirar, de nos ligarmos àquilo que é mais perene, mais humano. Exato. A fonte que temos é um excerto de um texto de 2018 chamado Viver as Coisas que Mudam ou as que Não Mudam. O autor é Edson Zogby, Um título já sugestivo. muito. E a nossa missão aqui é, pronto, desconstruir um bocadinho as ideias dele sobre este dilema. Como é que equilibramos esta vertigem da mudança com a necessidade de pausa? Na vida pessoal e, o que parece ainda mais complicado, no trabalho. Sem dúvida. Ok, então, vamos aprofundar estas reflexões. Olha, é uma tensão universal, sem dúvida nenhuma, e talvez ainda mais experimenta agora do que em 2018, quando o texto foi escrito. É capaz de ser. Vivemos neste paradoxo constante, não é? O mundo puxa-nos para sermos mais rápidos, mais eficientes, sempre ligados, Uhum. mas ao mesmo tempo há um reconhecimento crescente, quase uma ânsia mesmo, por momentos de desconexão, de calma, de atenção plena. Sim. E como gerir estas forças contraditórias no dia-a-dia é de facto um desafio central para muita gente. O Zobby arranca com uma metáfora visual muito, muito forte para descrever quem fica à margem desta corrida, incessante pela inovação. Aquela do comboio. Essa mesmo. Ele pinta o quadro de alguém parado, a ver passar a mudança como se fosse um trem japonês de alta velocidade. Tão rápido que nem se conseguem distinguir os contornos, as pessoas lá dentro. É quase um borrão. Sim, uma imagem poderosa. E ele lança logo uma questão com implicações sociológicas, que dá a que pensar. Será que estes observadores passivos correm o risco de se tornarem estátuas congeladas na beira dos trilhos? Uau. É uma imagem que evoca isolamento, imobilidade, face à velocidade estonteante de quem está, nas palavras dele, a surfar o mercado da inovação. Exatamente. E o que é particularmente interessante na análise dele é que ele não vê estes dois estados, a aceleração e a estagnação, como fenómenos isolados. Quer dizer, ele questiona se são distintos. Sim. E a resposta é sim, mas, e isto é crucial, são interdependentes. Um alimenta o outro, de certa forma. Como assim? A velocidade vertiginosa de uns parece acentuar a imobilidade que se percebe nos outros e vice-versa. É esta interdependência que torna a perspectiva sociológica assustadora, como ele diz. Percebo. O perigo não é só ficar por atrás em termos de competências ou tecnologia, é a possibilidade real de uma fratura social, de uma desconexão profunda entre quem está nesse comboio em alta velocidade e quem ficou na plataforma. Pois. Talvez sem sequer perceber para onde o comboio vai ou porquê. O risco é a irrelevância ou mesmo a exclusão. E mesmo para quem está dentro do comboio a viver nessa velocidade máxima, o texto alerta que há perigos. Significativos. A descrição é quase física, muito sensorial, não acha? Sim, bastante. Sentir a pulsação a 1000, a adrenalina a 2000, os sentidos a 3000. É a descrição de um estado de alerta constante, de hiperestimulação. Exato. Parece ser excitante, talvez, Sim. mas qual é o custo disto tudo? O custo, segundo Zogby, é fundamental. É, e cito de memória, algo como perder contacto com a realidade que supre nossa condição básica humana. Forte. E esta perda de contacto não é trivial. Significa afastar-nos da nossa ligação com o mundo natural, com os ritmos da natureza, mas também com as outras pessoas. Relações que exigem tempo, atenção, presença. Claro. E, talvez o mais crítico, com a nossa própria natureza interior, com o nosso próprio ritmo biológico e psicológico. Essa aceleração constante pode levar a uma espécie de alienação de nós mesmos e daquilo que nos torna, bem, fundamentalmente humanos. Pode erudir a empatia, a capacidade de reflexão crítica, porque simplesmente não há tempo nem espaço mental para isso. É uma crítica bastante direta à cultura do sempre ligado, do sempre a produzir. Sem dúvida. E a sensação que fica é que essa perda de contacto não é apenas um efeito secundário indesejado, mas quase uma consequência inevitável se não fizermos nada.
E aqui é que se torna mesmo interessante. Ele não se fica pelo diagnóstico, aponta por um caminho, um antídoto. Precisamente. E o antídoto proposto passa por atos conscientes de abrandamento. Não é só parar por parar, atenção. É saber parar, respirar, olhar à volta, desconectar-se. Há uma intencionalidade aqui. O texto valoriza enormemente as coisas que não mudam, ou que mudam a um ritmo diferente, um ritmo que não é ditado pela tecnologia ou pelo mercado. Sim. E os exemplos que ele dá são universais, tocam numa corda sensível, não é? Um pôr do sol, que acontece independentemente da nossa vontade. Claro. O crescimento dos nossos filhos, um processo orgânico, gradual. O envelhecimento dos nossos pais, Sim, ciclos naturais. um ciclo natural da vida. O sorriso de um passante, um momento fugaz de conexão humana, ou até a contemplação de um fenómeno natural como um temporal, observado em segurança a partir de uma janela. São momentos que nos lembram que há realidades maiores que nós que não controlamos. É isso. Exatamente isso. O Zogby sugere que dominamos pouco e que precisamos de nos alimentar dessas realidades não controláveis. E isto é fundamental. Numa cultura que valoriza o controlo, a otimização, a gestão de tudo, reconhecer e conectar-se com o que está para além do nosso controlo é um ato de humildade, mas também uma fonte de nutrição essencial. Faz sentido. É nesses momentos de contemplação, de observação passiva mas atenta, que talvez recuperemos a perspectiva, a calma interior e até a criatividade que a aceleração constante tende a sufocar. Sim. Mas sejamos honestos, mesmo reconhecendo o valor disto, quão fácil é realmente desconectar-se no mundo atual? A pressão para estar disponível, para responder imediatamente, é imensa. É verdade. A pressão é real. Mas o Zogby também aborda a outra face da moeda. E aquelas pessoas que escolhem, consciente ou inconscientemente, viver predominantemente essas coisas que não mudam. Aqueles que talvez optem por um estilo de vida mais simples, mais lento, mais focado na comunidade local, na natureza, longe dos centros de inovação vertiginosa. Estão eles errados? Estão a perder alguma coisa essencial por não estarem a surfar a onda? Olha, a perspectiva do autor aqui é bastante clara e, eu diria, libertadora. Ele afirma que não estão necessariamente errados. Ah, interessante. A condição que ele coloca é da ética, diz ele. Se cuidamos de nunca fugir à ética, nunca estamos errados. São simplesmente nossas escolhas. Portanto, a ética como bitola. Exato. A escolha por um ritmo diferente, pela contemplação, é válida em si mesma, desde que pautada pela integridade e pelo respeito pelos outros. Não há um julgamento moral inerente à velocidade a que se vive. Então, se a escolha em si não é o problema, onde é que reside a dificuldade? Porque é que este se sente como um dilema tão agudo para tantas pessoas, afinal? O problema, como Zogby o descreve, não está na escolha isolada, mas no conflito que ela gera. Seja interno ou externo, o desconforto surge em situações específicas. Por um lado, temos quem está fora do trem, talvez a viver um ritmo mais lento, mas que se sente uma ponta de desejo ou talvez pressão social para experimentar aquela velocidade, pelo menos por momentos. Há uma sensação de estar a perder algo. Sim, o FOMO, o Fear of Missing Out. Exato! Mesmo que não se queira viver permanentemente nesse ritmo. Por outro lado, e talvez isto seja mais comum nos meios profissionais intensos, Acredito que sim. temos quem está no trem, a viver a alta velocidade, mas que sente uma necessidade profunda de parar, de respirar, só que teme as consequências. O medo de ficar para trás. Precisamente, o medo de nunca mais subir para continuar a viagem. É um receio paralisante. O medo de perder relevância, de ser ultrapassado, de não conseguir reintegrar-se depois de uma pausa. Percebo perfeitamente. O que o texto sublinha é uma dificuldade quase sistémica em navegar entre estes dois modos. Parece que a estrutura social e profissional nos empurra para os extremos, tornando a alternância, o equilíbrio dinâmico, algo muito difícil e arriscado. Há uma rigidez no sistema, então. Sim, uma rigidez que penaliza a flexibilidade de ritmo. Claramente. E essa rigidez parece ser especialmente pronunciada no contexto profissional. Zogby é bastante direto quanto a isso. Ele afirma que gerir esta tensão pessoalmente é fácil, o que já é discutível para muitos, Sem dúvida. mas que profissionalmente parece mesmo uma utopia.
É uma afirmação forte, não é? Descreve uma polarização quase absoluta. É 8 ou 80. É mesmo isso. Ou se está totalmente dentro da corrida, ou se está fora. Não parece haver muito espaço para um meio-termo sustentável. Sim, e ele desmonta algumas das soluções aparentes, as sabáticas, por exemplo, aqueles períodos mais longos de desconexão. Uhum. Ele reconhece o seu valor, claro, mas aponta a sua limitação. São para poucos corajosos ou poucos com suporte financeiro. Não são, de forma alguma, uma solução que se possa massificar ou democratizar. Não, de facto. E é a partir desta constatação que ele avança para uma crítica mais sistémica do modelo de trabalho dominante. Argumenta que não basta gerir melhor o stress individual, precisamos de uma nova forma de gerir o trabalho globalmente. Uma mudança de paradigma. Exato. E o interessante é que ele não vê isto como um problema de falta de ferramentas. Pelo contrário, afirma que temos soluções informáticas de sobra para isso. Sugere que a tecnologia, que muitas vezes acelera o trabalho, poderia, paradoxalmente, ser usada para criar mais flexibilidade e equilíbrio. Então, se a tecnologia existe, o que é que falta? Onde está o bloqueio? Segundo Zogby, o que falta é vontade política empresarial. Falta a decisão ao nível da liderança das organizações e talvez da sociedade de repensar fundamentalmente como o trabalho é estruturado e gerido. Ele descreve o modelo atual de forma bastante contundente, chama-lhe excludente, injusto e incapaz. Incapaz de quê? Exatamente. Incapaz de acomodar esta necessidade humana básica de ritmos diferentes. Incapaz de responder aos desafios do presente e, crucialmente, incapaz de preparar um futuro sustentável para o trabalho. A crítica é profunda. O sistema atual não só cria este dilema individual, como é inerentemente falho na sua estrutura. Essa crítica ao modelo atual leva-o a abordar uma das questões mais debatidas sobre o futuro, não é? O impacto da automação. Exatamente. O texto reconhece uma tendência que hoje é ainda mais evidente. Grande parte do trabalho, especialmente o mais repetitivo ou processual, vai migrar para robôs e algoritmos. Em teoria, isto podia libertar os humanos da tirania da velocidade em certas tarefas. Podia. Mas Zogby lança a pergunta que paira sobre tudo isto. Haverá trabalho não automatizável suficiente para todas as pessoas que precisam de trabalhar? Como algo frequentemente ignorado, camuflado pelas grandes instituições globais, sugere que há talvez uma relutância em enfrentar de frente as implicações potencialmente disruptivas da automação em larga escala, na estrutura social e económica. O que é compreensível, dado o potencial de disrupção. Claro! O que faremos enquanto sociedade se o conceito tradicional de emprego para todos se tornar obsoleto? Como se distribuirá a riqueza gerada pela automação? Como é que as pessoas encontrarão propósito e sustento? São perguntas enormes. E a visão dele sobre como este dilema se poderá resolver é, digamos, pouco ortodoxa. Não parece apontar para soluções vindas de cima, pois não? Não. De facto, o que é fascinante aqui é a dinâmica de poder que ele antecipa. Ele não prevê uma solução planeada e implementada pelos atuais gestores globais. Então, Em vez disso, sugere que as massas acharão sua solução cedo ou tarde. Este processo não será linear nem pacífico. Ele menciona erros, acertos, conflitos e acordos. É uma visão quase orgânica, de baixo para cima, de uma sociedade a encontrar o seu caminho. interessante. E a parte mais provocadora é a consequência para a elite atual. Se esses gestores não participarem ativamente na busca de soluções ou se tentarem manter um sistema que já não serve, correm o risco de ser, nas palavras dele, simplesmente colocados na obscuridade. Forte. Podem entender a extinção enquanto força dominante. Não se trata necessariamente de uma revolução violenta, atenção, mas talvez de uma perda de relevância, de serem contornados por novas formas de organização social e económica que emergem das necessidades e da criatividade coletiva. É uma perspectiva que transfere a agência para a coletividade, o que é interessante. Mas, perante este quadro macro potencialmente disruptivo e incerto, o texto não nos deixa apenas com estas grandes questões. Regressa ao nível do indivíduo, ao nosso universo particular. Sim, e isso é crucial.
Apesar da dimensão sistémica do problema, Zobedi não advoga a passividade. Pelo contrário, incentiva a procurar soluções no aqui e agora, mesmo que sejam temporárias, paliativas. Pequenos passos. Exato. O objetivo é construir um dia-a-dia que vale a pena. Encontrar formas de navegar a tensão, velocidade calma dentro das nossas circunstâncias atuais. Não precisamos de esperar pela grande transformação global para começar a tentar viver de forma mais equilibrada e significativa. E qual é a ferramenta principal que ele sugere para começar a desbloquear isto a nível local, no nosso trabalho, nas nossas equipas? A ferramenta-chave, que é quase surpreendentemente simples mas poderosa, é o diálogo. Uma das coisas que pode ajudar muito é o diálogo, escreve ele. O diálogo parece simples, mas Mas não se trata apenas de conversar, pois não. A chamada ação é mais profunda. Implica aprender a colocar-se, a articular as próprias necessidades e perspectivas de forma construtiva, mas também, e isto é importante, a sugerir soluções. não é só queixar-se, é propor. Precisamente, não é só apresentar o problema, é contribuir para a solução. Implica tratar o trabalho de forma menos mecânica, reconhecendo a humanidade em nós e nos outros, significa trocar ideias abertamente, quebrando hierarquias, falando com superiores e subordinados sobre como as coisas podem ser feitas de forma diferente. E a palavra que parece resumir esta abordagem, pelo menos no texto, é flexibilizar, certo? Exatamente. Flexibilize e ajude a flexibilizar. É um apelo mútuo. Requer que estejamos dispostos a ser flexíveis nas nossas próprias expectativas e formas de trabalho, mas também que ativamente promovamos e apoiamos a flexibilidade nos outros e nos processos à nossa volta. Esta flexibilidade, cultivada através do diálogo, pode começar a criar pequenas bolsas de sanidade, digamos assim, espaços onde é possível respirar um pouco melhor dentro do sistema atual. E volta a ligar isto à ética. Exato. Mais uma vez ele conecta isto à ética. Com uma base ética de respeito mútuo, torna-se possível, segundo ele, aspirar a viver a totalidade da experiência, o que muda e o que não muda, na boa. Na boa, gosto da expressão. A ética aqui não é só uma restrição, mas a condição que permite integrar estas duas dimensões aparentemente opostas da vida. Não se trata de escolher um extremo, mas de encontrar uma forma dinâmica e ética de habitar ambos. Então, o que retiramos desta análise aprofundada? O texto de Edson Zotchby confronta-nos com esta dança constante entre a aceleração imposta pelo mundo moderno, tecnologia, trabalho, e a nossa necessidade intrínseca de abrandar, de nos conectarmos com ritmos mais naturais e humanos. Vimos os perigos de ambos os extremos, a velocidade desumanizante e a estagnação isoladora, e a enorme dificuldade, sobretudo no mundo profissional, em encontrar um equilíbrio, com um sistema que, como disse, parece favorecer a polarização. Sem dúvida. E apesar de pintar um quadro de desafios sistémicos significativos, incluindo a questão premente da automação e a inadequação dos modelos de gestão atuais, o texto não nos deixa num beco sem saída. Aponta para o diálogo e para a flexibilidade como ferramentas poderosas que podemos começar a usar já, no nosso dia-a-dia, para criar micromudanças positivas. Certo? E isto levanta uma questão importante, talvez um ponto de partida para a nossa própria reflexão. Se reconhecemos que a estrutura maior dificulta este equilíbrio entre velocidade e contemplação, que experiências concretas, que pequenos passos podemos nós iniciar nos nossos ambientes, seja em casa, no trabalho, na comunidade, para testar e cultivar ativamente essa flexibilidade? Como podemos, na prática, flexibilizar e ajudar a flexibilizar, mesmo que seja em pequena escala? É uma boa pergunta. E talvez levando a reflexão um pouco mais longe e pensando naquela previsão sobre a automação e a possível obsolescência dos modelos de gestão atuais. Sim, podemos perguntar, de que forma é que esta procura individual e coletiva por um equilíbrio mais humano entre o acelerar e o contemplar, fomentada pelo diálogo e pela flexibilidade, pode desde já começar a semear as sementes para futuras formas de trabalho e de organização social? Será que estas micro-resistências e micro-inovações no presente
podem, de facto, influenciar a trajetória para um futuro onde o trabalho e a vida estejam mais integrados e alinhados com as nossas necessidades fundamentais? Fica a questão no ar. Fica a questão em aberto, sim. Questões importantes que nos convidam a pensar para além do imediato. E com elas concluímos esta nossa incursão pelas ideias de Edson Zogby. Obrigado por terem dedicado o vosso tempo a esta análise connosco.